e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Paulo, primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Convido a irmã Valéria Leal Freiberger, trabalhadora do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, localizado no centro da cidade de Biguaçu, para realizar a sua palestra com o tema Somos Espíritos? Seja bem-vindo. Bom dia a todos, encarnados e desencarnados aqui presentes. Agradecemos imensamente o convite e pedimos a Deus e a Jesus, a boa espiritualidade, que sempre nos ampara, que está sempre conosco e que possa cada vez mais nos fortalecer na nossa caminhada tão necessária. Bem, meus queridos, o tema reflexivo para a manhã de hoje, desse lindo domingo, é a pergunta que nós muitas vezes já nos fizemos, antes, claro, de conhecermos a doutrina espírita. Nós somos espíritos ou somente matéria? Nós somos espíritos em evolução ou tudo acaba no túmulo após a morte da matéria? É uma pergunta que quantas vezes nós nos fizemos, quem não é de berço espírita, como eu, por exemplo, de que como, para onde vamos, o que viemos aqui fazer? Realmente a nossa existência se resume a um único momento? A uma só existência? Se ela se resume a isso, o que adianta trabalharmos para a evolução, para o nosso melhoramento? De que adianta nós querermos ser a cada dia melhores, lutar contra as nossas imperfeições morais, se tudo se resume a uma única existência? Mas, ao conhecermos a doutrina espírita, ao conhecermos esse Consolador prometido que Jesus nos disse que viria e Kardec a codificou, nos traz esses ensinamentos, esse conhecimento e esse conforto para o nosso coração. Porque vejamos a maravilha de sermos eternos. Vejamos a maravilha de termos quantas oportunidades necessárias para a nossa evolução, desse Pai amoroso, desse Pai todo amor, todo bondade, todo justiça. E se não fosse assim, aonde estaria a justiça divina? Aonde estaria esse Deus que Jesus veio nos trazer? Que Ele veio nos deixar dizendo que Jesus é amor. Que Deus é amor. Não é mais aquele Deus punitivo, lá da época de Moisés, que se fez necessário. Não, Ele nos trouxe um Deus de amor, um Deus de bondade, um Deus de caridade, um Deus que é Pai e que está, sim, cuidando de cada um de nós. E se Deus não tivesse criado os espíritos como fez, que sentido faria um planeta desse? E tantos outros planetas que existem pelo universo afora? Para quê? Se Ele não tivesse criado um ser inteligente, com inteligência, para evoluir, para crescer e para ajudá-lo nessa construção. Que sentido faria a nossa existência? Será que nós iríamos lutar
sofrer, ficar vigiando os nossos atos e pensamentos, se nós tivéssemos uma única existência? Que sentido faria se tudo terminava no túmulo? Eu iria aproveitar o que eu posso, porque depois eu iria embora e tudo se acabaria ali naquele momento. Mas não. A doutrina, Kardec veio nos trazer e nos dizer através dos espíritos que somos seres imortais. Que maravilha! E sabemos que nós podemos fazer tudo aquilo que Jesus fez e muito mais. Claro, nos trabalhando, evoluindo, crescendo, que é isso que Deus quer de nós. É isso que Ele nos convida a fazer todos os dias. É essa oportunidade que nós temos todos os dias de aprendizado. Desse aprendizado que essa doutrina nos dá. Que esses espíritos benfeitores vieram nos trazer. E se alguma vez nós tivermos alguma dúvida de que realmente somos espíritos, nós temos um livro muito claro sobre isso, na codificação, o Livro dos Espíritos. E aí, será que Deus criaria só espíritos superiores? E se tudo vem de um princípio? Se Ele nos criou simples e ignorantes aqui, quer dizer, sem conhecimento, para que nós possamos evoluir e crescermos juntos. Claro que cada um dentro daquilo que consegue fazer, dentro das suas limitações, mas se estamos todos aqui, num planeta de provas e expiações, é porque a caminhada é coletiva. Uns estão um pouquinho mais à frente, outros ainda nem tanto, outros um pouquinho mais atrás. Mas é isso é que é muito importante para nós. Ver onde nós queremos chegar. Ver qual é o nosso rumo. E o que eu estou falando para vocês aqui, não é eu, Valéria, que estou falando. Não, está lá no livro A Gênese, lá no princípio espiritual. Lá no capítulo 11, e que nos diz que o nosso corpo é usado temporariamente para a nossa evolução. O espírito o usa temporariamente. A inteligência é do espírito, não do corpo. Porque quando o nosso fluido vital termina, o corpo, ele morre e ele se decompõe. E nós voltamos ao plano espiritual e depois de um determinado tempo voltamos novamente em outra roupagem, em outro meio familiar que nos é afim, porque Deus não erra o endereço de ninguém. Não se preocupem com isso. Deus sabe exatamente onde cada um necessita estar, dentro da sua evolução, no momento em que se encontra. E Ele nos dá essa oportunidade, para que possamos aqui retornar, e retornaremos sempre que necessário. Mas não nos esqueçamos, nós somos os trabalhadores da última hora. Então, cada momento perdido é uma oportunidade que não volta. E isso nós temos que pensar a cada atitude que tomamos. Porque o ser espírita não nos diz que a partir daquele momento nos tornamos seres perfeitos. Não, nos traz muitas responsabilidades no agir, no pensar, na nossa conduta, como espíritos imortais que somos.
como espíritos que estamos em constante evolução, como todo o universo, porque Jesus já nos disse: meu Pai trabalha até hoje, incessantemente, criando constantemente. E nós, muitas vezes, queremos ficar na inércia, na nossa zona de conforto. Ainda não é meu momento. Quantos de nós chegamos a uma casa espírita através da dor? Tivemos que esperar o remédio amargo para estarmos lá, para que assumíssemos verdadeiramente o trabalho que nós já tínhamos combinado com a espiritualidade antes da nossa reencarnação. E que quando chegamos aqui, deixamos nos levar pelo mundo, pelos seus prazeres, e dissemos assim: nós temos tempo. Será que temos? Será que temos tempo? Quanto tempo nós temos? Nós podemos fazer uma contagem do tempo que já tivemos, mas e do tempo que está por vir? Na Gênesis, eles dizem que o nosso corpo, a única diferença do nosso corpo para o sino é que o nosso corpo, ele age, ele pensa, enquanto que o sino é um objeto que fica ali parado. E quando nós desencarnamos, é isso, o corpo fica inerte, parado, não se movimenta mais. E aí nós voltamos novamente ao teatro da vida material, porque a espiritual, ela segue, ela vai constantemente aqui, lá, e nós temos também esse intercâmbio espiritual desses irmãos que nos trazem tantas mensagens, mesmo quando dizemos que não acreditamos, mesmo quando dissemos que não é de Deus, mesmo quando alguns nos procuram e dizem: tira isso de mim, que é tão difícil para que eles entendam que faz parte, porque os planos estão interligados e nós estamos interligados, nós somos espíritos. E se nos resta dúvidas sobre isso, nós vamos nos perguntar o seguinte: se nós viemos aqui para ter uma única existência, por que uma mãe recebe no seu lar 2 filhos? Um filho perfeito, lindo, maravilhoso, super inteligente. O outro filho, ele vem com deficiências, com muitos problemas de saúde, com muitas dificuldades. Se nós olharmos dessa forma, realmente nós vamos pensar que Deus é justo? Não. Porque se vivemos uma única existência, nós vamos nos perguntar o seguinte: o que houve naquela família para que um filho venha dessa maneira? E nós podemos botar a culpa lá no DNA da família. Podemos. Mas vamos voltar à questão de que Deus não é justo. Se tudo está sob o comando divino. Se Deus não erra o endereço. E por que essa mãe recebe esse filho com tantas limitações e o outro não? Se vivemos só uma existência. Não tem lógica. Se for para nós analisarmos, não tem lógica. Nós temos sim que acreditar na reencarnação, que é uma bênção. Que é uma bênção. Quanto nos deixa feliz em saber que veio uma doutrina tão consoladora para nós, que nos traz muito mais responsabilidade, sim, como já falamos, mas que nos traz essa bênção da reencarnação, de sabermos que somos espíritos imortais,
de sabermos que Deus é bom e justo e nos dá quantas oportunidades forem necessárias para a nossa evolução. E isso é uma maravilha. Nós sabermos que nós vamos alcançar o ser crístico, que nós vamos alcançar Jesus, que nós tanto amamos e admiramos, como foi falado há pouco pelo Tavares, modelo e guia da humanidade. Que maravilha! Em sabermos que nós alcançaremos Ele e muito mais, porque a evolução segue. Que Jesus nos disse: vós sois deuses, podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Mas aí cabe a responsabilidade de cada um de nós, de sabermos que realmente queremos essa evolução, mesmo porque os tempos são chegados. Não temos mais muito tempo para ficar parados fazendo escolhas para saber se vamos ou não vamos. Ou nós abraçamos a causa, ou do contrário, nós sabemos que o espírito não regride, mas ele estaciona. E os momentos são chegados, né? Senão, o planeta está passando por essa transformação. Nós estamos caminhando juntos. E aqueles que não caminharem, claro que tem outros planetas, porque há muitas moradas na casa do Pai, na qual esses irmãos irão. Mas é claro que nós estamos trabalhando para que nós possamos alcançar esse planeta de regeneração, que nos é convidado constantemente a caminhar e chegar até lá. E nós temos também mais alguns exemplos em relação à família, porque família é a nossa mini-sociedade. É ali que nós começamos o nosso laboratório. É ali que nós começamos e temos entre nós ali espíritos afins e não tão afins assim. Espíritos que nós já temos afinidade. As mães, os pais, a família que tem mais de um filho, podem dizer isso. Quando nós temos mais de um filho, nós amamos um mais e outro menos? Não. Mas nós temos mais, com alguns deles, um pouco mais de afinidade para falarmos sobre determinados assuntos e outro não. Olha, com esse eu posso falar um pouco mais sobre a família. O outro já não entende muito, mas eu já posso falar sobre outras coisas. E as afinidades e não afinidades ainda fazem parte do nosso planeta. Fazem parte ainda de nós. Mas quando nós encontramos no nosso caminho alguém que nós necessitamos constantemente estar nessa convivência, nós temos sim o dever de fazer dar certo, de fazer com que essa caminhada seja mais suave possível, porque se está no nosso caminho, nós já temos condições de realizar, de dar o nosso melhor e até resolver, porque Deus não é injusto. Ele não colocaria um outro espírito nesse momento, vindo na nossa família, nesse plano terreno, para reajustes, se nós não tivéssemos condições. Não faria. E a doutrina espírita tem na sua vasta literatura muitos exemplos, muitos diversos, em relação ao ser espiritual, imortal que somos, ser inteligente. Porque será que mesmo Deus iria criar um ser com inteligência para viver uma única existência?
Não. Ele fez para que nós, através do nosso esforço, através do nosso trabalho, através de tudo aquilo que nós já aprendemos, através da doutrina, através de tudo aquilo que nós conseguimos dar de nós, nessa caminhada de evolução. E nós necessitamos. É para isso que estamos aqui. É para isso que viemos. Os prazeres do mundo, muitas vezes, nos levam à depressão, até mesmo ao suicídio. E aí, quando chegamos lá, nos deparamos com o espírito imortal e com a eternidade, porque somos espíritos eternos. E nos deparamos também com essa possibilidade abençoada do resgate que Deus dá a cada um de nós, que Deus dá aos seus filhos, de resgatar nossas faltas, de estar junto com aqueles que desarmonizamos, de estar junto com aqueles que nós necessitamos evoluir. Porque não pensemos que muitas vezes é sempre o outro que me prejudica, é sempre o outro que faz para mim. Não, eu faço. Muitas vezes estou cego pelo meu orgulho e pela minha vaidade. E sempre culpo o outro, porque o outro fez, porque o outro está ali. Não, sou eu. Sou eu ainda imperfeito. Sou eu ainda que necessito dessa caminhada, sou eu ainda que necessito desse aprendizado. Então, façamos uma outra pergunta. Se nós temos a certeza de que somos espíritos criados, somos centelhas divinas criados pelo Pai. Estamos aqui para evolução. Somos seres que fizemos parte desse tudo e que vamos evoluir conforme as nossas condições e conforme o nosso trabalho, a nossa dedicação, o nosso amor. E aí nós fizemos a seguinte pergunta: por que ainda nos deixamos levar muitas vezes pelos prazeres da matéria? Porque ainda, muitas vezes, nós preferimos, damos mais vazão à matéria do que à questão espiritual. Porque nós ainda vivemos num planeta que nos atrai muito, que tem muitos atrativos para nós. E o que Jesus pede de nós? Para que cada dia nós possamos dar um passo a mais dentro do que nós já temos condições. E a doutrina espírita, trazida e apresentada por Allan Kardec, ela nos traz, nas suas obras, esse vasto aprendizado, para que nós possamos estar cada vez mais interligados a esse plano espiritual. A esse plano espiritual na qual nós pertencemos, na qual, nós voltaremos sim. Aqui é muito rápido. Aqui nós viemos aprender, colocar em prática. Aqui nós viemos ter esse ensinamento, esse choque com essa matéria, para que nós possamos voltar ao plano espiritual com mais um dever cumprido. Chegando lá, olhar e dizer: nossa, eu consegui. Talvez não cumprir tudo aquilo do planejamento que eu tive, mas uma boa parte dele.
uma boa parte dele, tendo a consciência do ser espiritual e imortal que somos. Temos consciência de espíritos imortais, de espíritos que, criados por Deus, amados por Deus, porque o quanto já erramos na nossa caminhada. Viemos de um mundo primitivo, onde não sabíamos amar, onde éramos só instinto. Agora estamos no planeta de provas e expiações, aonde a nossa inteligência já está mais depurada, onde nós já optamos em estar no domingo de manhã aqui, aprendendo, ouvindo, pensando no ser que somos, pensando no que podemos fazer, pensando no que Deus nos proporciona com tanto amor. E nós, o que temos dado em troca? Mas nós temos quantas vidas ainda nos forem necessárias para a nossa evolução. Temos sim, mas vamos perder a oportunidade? Vamos perder a oportunidade da evolução? E quantas vezes nos deparamos com situações que são situações tão pequenas, mas ainda deixamos o nosso lado material falar mais alto, que ainda não temos o controle sobre nossas emoções, sobre os nossos atos. E é isso que nós devemos buscar a cada dia. É isso que os Espíritos nos pedem. É isso que Deus quer de nós. E essa inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, com certeza, se não nos amasse da forma que nos ama, e não olhássemos para nós e dissesse: esses meus filhos que ainda erram tanto, como nós poderíamos, se tivéssemos um olhar mais espiritual para as situações, melhorar muito o trabalho da espiritualidade, melhorar muito o nosso caminhar, a nossa caminhada. Então, baseado, como eu comentei para vocês, lá no livro A Gênese, no capítulo 11, Gênesis Espirituais, o princípio espiritual. Então, quem tiver interesse, pesquise, procure, para que nós não tenhamos dúvidas de que somos seres com inteligência, criados por esse Deus de amor e de caridade, que nos ama imensamente, mas que quer a nossa evolução. Como nos diz Bezerra de Menezes, que eu acho muito boa essa frase dele: com urgência, mas sem pressa. Nós que já temos o conhecimento da doutrina, que estamos nela, esse trabalho deve se iniciar com urgência, de reforma íntima, mas sem pressa, porque evolução não dá saltos. Sem a pressa de queremos chegar, não. Vamos devagar, um passo de cada vez, lento, mas firmes, na escolha que fizemos antes da nossa reencarnação. E que bom que podemos escolher, que bom que estamos aqui, que bom que hoje já aceitamos a doutrina dos Espíritos. A doutrina que nos veio para nos dizer que somos seres imortais, para afirmar que somos seres imortais, para afirmar que somos seres em constante evolução, que somos seres em aprendizado, que vamos errar muitas vezes, mas que não vamos permanecer caídos,
que vamos levantar, vamos erguer a nossa cabeça e continuar. Porque tudo o que nós queremos é a chance para continuar. E isso Deus nos fornece a cada instante. Deus nos diz constantemente: vamos, meu filho, vai, levanta, segue. Ainda há tempo. E esse tempo, ele é eterno. Porque o que nós já conseguirmos fazer aqui, com certeza, já é méritos, créditos para nós. Com certeza, já nos faz espíritos mais felizes. A matéria passa, tudo se destrói, mas o espírito não, ele permanece. Por isso, nós recebemos essa bênção de sermos esses espíritos imortais e esses espíritos que Deus criou à sua imagem e semelhança e colocou dentro de nós essa centelha divina. Ela não está fora, ela está dentro. Basta procurar. Basta, cada vez que nos sentirmos apagados, falar com esse Deus de amor e bondade, para que nós possamos, a cada dia, estarmos mais fortalecidos nessa fé e nessa imortalidade. Essa imortalidade de espíritos que somos e que aqui viemos para a nossa evolução, porque ainda se faz necessário. Então, meus queridos, é a mensagem que trazemos para a nossa manhã, não nos esquecendo e não tenhamos dúvida nenhuma que somos espíritos imortais, centelhas divinas, e que Deus nos ama profundamente. Um bom dia a todos. Muito obrigada, Dona Valéria, com a lembrancinha da nossa casa. Esperamos vê-los de volta na nossa